ela vibracional ou alopática, através da prática da visualização ou da repetição de afirmações, maiores são as chances de que ele se cure. O poder de cura da luz solar e da água. Novas revelações relativas à compreensão das dádivas vibracionais da natureza. A realização de curas com o uso de tinturas de cores, elixires de gemas e essências florais é importante porque demonstra a possibilidade do corpo físico ser profundamente influenciado pelos mais simples elementos encontrados na natureza. As plantas e flores campestres são extremamente abundantes no planeta em que vivemos. O subsolo da Terra contém numerosas pedras preciosas e minerais que possuem um potencial de cura energético sutil jamais imaginado. As forças unificadoras, o Sol e a água, que permitem a essas fontes energéticas de cura natural influenciarem o organismo humano estão entre os recursos mais abundantes do nosso planeta. Combinando as propriedades de armazenamento energético sutil da água com a capacidade da luz solar carregar os objetos com energia prânica, os primeiros pesquisadores da medicina vibracional criaram um método simples porém eficaz de extrair da natureza as frequências curativas fundamentais. Os efeitos fisiológicos produzidos por esses remédios etéricos são de difícil detecção pela maioria dos sistemas médicos. Os seus efeitos, como o próprio nome sugere, são tão sutis que os atuais métodos de monitoramento são inadequados para a obtenção de evidências suficientemente rigorosas para convencer a célica comunidade científica. É apenas com a aceitação da eletroacupuntura, da radiônica, da fotografia Kirlian e de outras tecnologias de base etérica que a eficácia energética sutil de remédios vibracionais específicos poderá ser mensurada e comprovada. Conforme discutimos no capítulo anterior, equipamentos como a máquina de Vo utilizam a rede de pontos de acupuntura para criar uma interface de diagnóstico com os meridianos do corpo físico. O sistema de meridianos faz parte de uma rede energética que promove a transferência das energias da força vital, do corpo etérico para o corpo físico, através de um mecanismo especial conhecido como interface físico-etérica. As energias dos corpos sutis estão intimamente ligadas ao corpo físico por meio dessa extraordinária interface. Em virtude dessa ligação energética natural, a monitorização dos pontos de acupuntura através dos sistemas SV pode nos proporcionar uma indicação precisa das necessidades específicas do organismo em termos de essências florais e remédios vibracionais. Diversos terapeutas adeptos das tecnologias SV pesquisaram a utilização da máquina de Vo para prescrever essências florais e remédios homeopáticos. Um pioneiro deste campo é Dr. Abraham Beer, mencionado no capítulo 6. O Dr. Beer fez algumas experiências bem-sucedidas utilizando a máquina de Vo para prescrever os remédios florais de Bach e investigou também a capacidade da máquina de Vo determinar as necessidades energéticas dos pacientes em relação a algumas das novas essências florais de Gurudas. Beer descobriu empiricamente a existência de forte correlação entre as essências florais que produziam reações de ressonância nos pontos de acupuntura de pacientes asmáticos e as essências relacionadas no livro Flower Essences and Vibrational Healing, como sendo úteis no tratamento da asma utilizando o método ESV. Beer estudou o caso de um garoto que foi enviado a ele com um problema de disfunção na hipófise e nanismo. As tentativas médicas anteriores de modificar a altura da criança haviam fracassado. O Dr. Beer deu ao menino um remédio composto preparado a partir de várias essências florais que haviam produzido reações positivas na máquina de Vo. Conforme se descobriu posteriormente, essas também eram as essências relacionadas no Flower Essences and Vibrational Healing, como recomendadas para o tratamento da deficiência de crescimento. Após um período de 2 meses usando a mistura de essências florais, o garoto havia crescido aproximadamente 5 centímetros. Embora o relato da evolução desse caso tenha um caráter anedótico, ele tende a confirmar a utilidade potencial das essências florais para o tratamento de doenças e também a conveniência de se utilizar a máquina de Vo e outras tecnologias baseadas no sistema ESV tanto para o diagnóstico médico quanto para indicar com precisão as terapias apropriadas. As tecnologias baseadas nos meridianos representam um extraordinário potencial de diagnóstico para a descoberta de remédios vibracionais que talvez venham a se tornar uma terapia eficaz para pacientes cujas doenças poderiam de outra forma ser consideradas intratáveis. Para citar o material contido no livro de Rierson,
Haverá grandes progressos neste campo específico quando surgirem instrumentos, que atualmente estão sendo desenvolvidos e deverão estar mais disseminados dentro de aproximadamente 3 a 5 anos, para a exploração da nossa anatomia etérica. Esses instrumentos acabarão sendo usados para estudar e delimitar, empiricamente e através do método cenútico, o impacto de várias formas de terapias vibracionais, incluindo essências florais, remédios homeopáticos e elixires de pedras preciosas, sobre a nossa anatomia sutil. Quando o caráter científico dessas diversas modalidades de tratamento for reconhecido, essas propriedades etéricas irão alcançar o mais alto nível de valorização. Alguns desses instrumentos já estão sendo parcialmente utilizados, tais como aqueles que medem a atividade das ondas cerebrais, a capacidade dos pontos neurológicos em relação à acupuntura, a resposta galvânica da pele e, acima de tudo, aqueles que medem a pulsação de energia biomagnética liberada pelas divisões celulares. Esses equipamentos tomam possível a mensuração das respostas fisiológicas do corpo físico após o início do tratamento com as essências. Eles também irão possibilitar a realização de testes de laboratório para determinar o poder das essências e seus efeitos sobre o organismo. Conforme já dissemos, o uso de essências florais acarreta tremendas implicações, principalmente se elas vierem a se tomar o remédio completo. Utilizá-las como remédio, nos dias de hoje, faria o homem voltar a concentrar-se em suas ligações vibracionais com a natureza através de uma determinada área de estudo, voltada para a cura de doenças. Eventualmente, toda a ênfase deveria voltar a recair sobre a integridade dessas energias. Uma compreensão mais profunda a respeito do modo como essas abundantes ferramentas de cura vibracional podem produzir efeitos benéficos sobre doenças físicas e emocionais depende do nosso conhecimento da anatomia energética sutil humana. Os chakras, os nadis, os meridianos e os corpos sutis são partes inseparáveis da nossa anatomia expandida. Essas estruturas sutis nos permitem entrar em contato com o universo multidimensional de que fazemos parte. Os corpos sutis têm funções específicas que influenciam o modo como a personalidade do indivíduo se expressa no plano físico. As forças sutis ajudam a determinar a vitalidade, a força de vontade e a expressão criativa dos seres humanos enquanto eles se esforçam por compreender o significado de suas existências na escola da vida terrena na qual optaram por encarnar. Quando as conexões entre o eu superior e a personalidade física são interrompidas ou bloqueadas, manifestam-se o egocentrismo, a alienação e os sentimentos de isolamento. As essências florais, elixires de pedras preciosas, tinturas de cores e remédios homeopáticos operam tanto no nível das estruturas biomoleculares do corpo físico como sobre os corpos sutis, meridianos e chakras a fim de aumentar a coordenação e a harmonia entre o self físico e as influências energéticas superiores que atuam sobre ele. Se utilizados corretamente, esses remédios vibracionais naturais podem alterar o curso das doenças nos níveis físico, emocional, mental e espiritual, além de facilitar a ocorrência de uma cura mais ampla e permanente do complexo mente-corpo-espírito humano. À medida que os médicos e terapeutas da nossa cultura começarem a reconhecer a existência do espectro de energias sutis que influenciam a função humana, haverá uma grande abundância de informações a respeito dessas novas formas de cura, o que, em última análise, elevará o espírito da humanidade. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. Os remédios vibracionais, elixires de pedras preciosas, essências florais, remédios homeopáticos, etc., são produzidos a partir de várias substâncias biológicas e minerais. Esses extraordinários remédios utilizam as propriedades de armazenamento de energia da água para transferir ao paciente um quantum de energia sutil de frequência específica a fim de efetuar a cura nos vários níveis da função humana. 2. O Dr. Barbash foi um pioneiro no desenvolvimento das essências florais, os assim chamados remédios florais de Bach. Esses remédios são usados basicamente para equilibrar as energias mentais e emocionais do indivíduo, as quais, quando desequilibradas, podem predispô-lo a diversas manifestações físicas de doença ou agravar o estado de saúde do paciente. Bach era um sensitivo e usou as suas habilidades intuitivas para definir as várias propriedades terapêuticas dos remédios florais de Bach. 3.
As pesquisas mais recentes se concentraram nas fontes de informações intuitivas e tiveram por objetivo investigar as aplicações terapêuticas de várias outras essências florais. Certas fontes de informação psíquica sugerem que as essências florais talvez possam ajudar a promover a cura tanto no nível físico como nos níveis sutis da função humana. 4. Como as flores contêm a autêntica essência e força vital da planta a que pertencem, as tinturas e essências preparadas pelo método solar na verdade transferem um aspecto dessa força vital para o remédio. 5. Quando os remédios vibracionais, como as essências florais, por exemplo, são ingeridas, as energias neles contidas são potencializadas e assimiladas com auxílio de um extraordinário sistema de energia biocristalina existente no interior do corpo físico. Esse sistema cristalino apresenta determinadas propriedades semelhantes às do quartzo, as quais tornam possível a transferência ressonante das energias do remédio para o corpo físico, a fim de que elas possam alcançar os corpos sutis. 6. Através de sua ligação com a glândula pineal, essa rede biocristalina ajuda a coordenar a transferência de informações das camadas superiores da consciência, isto é, os níveis astral, mental e causal, para a personalidade física, por intermédio do hemisfério direito do cérebro. Essas informações provenientes das nossas dimensões superiores se manifestam na forma de sonhos e de imagens simbólicas, durante a meditação, os quais podem ser analisados pelo hemisfério cerebral esquerdo a fim de se determinar o seu significado. As essências florais podem ajudar a fortalecer essa conexão interior e, assim, ajudar a reconstruir a ligação entre a personalidade e o eu superior. 7. Certas essências florais, segundo se diz, atuam fundamentalmente no nível celular, ao passo que outras essências afetam principalmente os níveis sutis da função humana, ou seja, os chakras e nadis, os meridianos e os corpos sutis. 8. Os miasmas representam um singular estado energético que, embora não seja ele próprio uma doença, predispõe o indivíduo a ela. Os miasmas mais comuns são adquiridos através da exposição a diversos tipos de bactérias, vírus e substâncias tóxicas. Eles também podem ser herdados através de linhagens familiares. Os miasmas podem ser tratados e neutralizados com o uso de remédios homeopáticos específicos e de determinadas essências florais e elixires de gemas. 9. Além de participar do processo de preparação das essências florais, através do método solar, a água também pode ser carregada com as energias sutis dos cristais ou com as vibrações puras da luz colorida a fim de nos proporcionar uma outra fonte de cura energética. Essas modalidades terapêuticas são chamadas de elixires de pedras preciosas e de tinturas de cores, respectivamente. 10. As energias das cores produzem efeitos basicamente porque certas frequências de cores ressoam fortemente com determinados chakras. Através de um intercâmbio ressonante de energia, as frequências das cores energizam e reequilibram os chakras que eventualmente estejam bloqueados ou apresentando alguma anormalidade por causa de um processo de doença. Quando o chakra defeituoso é reequilibrado, o fluxo normal de energia para o sistema de órgãos doente é restabelecido. 11. Os sistemas eletroacupunturais, como a máquina de voo, por exemplo, podem ser úteis para efetuar o casamento das frequências sutis das diversas essências vibracionais com os estados de doença e desequilíbrios energéticos específicos. Através de pesquisas e de validações experimentais realizadas com a ajuda de equipamentos como este, as essências florais e outros remédios vibracionais acabarão sendo reconhecidos como modalidades terapêuticas úteis. Capítulo 8. O fenômeno da cura psíquica, explorando as indicações em favor da existência de um potencial humano oculto. Nos últimos capítulos, analisamos vários sistemas de cura através do uso das energias sutis. A maioria desses métodos envolve a aplicação terapêutica de diferentes frequências de energias vibracionais encontradas na natureza. As propriedades curativas das essências florais, dos elixires de pedras preciosas, das tinturas de cores e dos remédios homeopáticos, por exemplo, são usadas para o tratamento de doenças porque proporcionam ao sistema energético humano frequências vibratórias das quais ele necessita. Também é possível transmitir energias curativas a pessoas necessitadas sem que seja preciso recorrer a fontes externas de energias vibracionais.
O campo de energia multidimensional humano é um excepcional transmissor e receptor de energias vibracionais. Várias fontes esotéricas muito sugerem que os seres humanos têm a capacidade de se curarem mutuamente utilizando os potenciais energéticos especiais conferidos a cada existência humana. Essa capacidade de realizar curas tem recebido muitos nomes ao longo dos séculos, tais como imposição de mãos, cura psíquica, cura espiritual e toque terapêutico. Somente nas últimas décadas é que a moderna tecnologia e a consciência de cientistas iluminados evoluiu o suficiente para tornar possível a confirmação em laboratório da ocorrência de curas através das energias sutis. Embora determinados aspectos dessas descobertas de laboratório tenham sido rapidamente mencionados nos capítulos anteriores, agora iremos reexaminar essas pesquisas de forma mais detalhada à medida que formos estudando o modo pelo qual adquirimos a compreensão cada vez maior a respeito da cura psíquica. A cura psíquica como um aspecto do potencial humano, um exame histórico de sua evolução através dos séculos. O uso da imposição das mãos para curar doenças humanas já tem milhares de anos. Foram encontrados indícios de sua utilização pelos antigos egípcios no papiro Ebers, escrito por volta de 1552 a.C. Esse documento descreve o uso da cura por imposição das mãos no tratamento médico. 4 séculos antes do nascimento de Cristo, os gregos já utilizavam o toque terapêutico para curar doentes em seus templos asclepianos. Os escritos de Aristófanes descrevem em detalhe o uso da imposição de mãos em Atenas para restaurar a visão de um cego e devolver a fertilidade a uma mulher estéril. A Bíblia contém muitas referências ao uso da imposição das mãos para fins terapêuticos e espirituais. Sabe-se com segurança que muitas das curas milagrosas de Jesus foram feitas através da imposição de mãos. Jesus disse: "Estas coisas que eu faço, vocês as farão maiores ainda." A cura por imposição das mãos, tanto quanto a pregação e a administração dos sacramentos, foi considerada parte dos deveres dos primeiros sacerdotes cristãos. Nas primeiras igrejas cristãs, a imposição das mãos foi combinada com o uso sacramental da água benta e de óleos santos. Ao longo dos séculos seguintes, o papel da igreja como agente administrador de cura começou gradualmente a declinar. Na Europa, a administração da cura era realizada pelo toque real. Reis de diversos países europeus eram supostamente bem-sucedidos na cura de doenças como a tuberculose, escrofulose, através da imposição das mãos. Na Inglaterra, esse método de cura foi iniciado por Eduardo, o Confessor, e resistiu durante alguns séculos, chegando ao fim com o reinado do cético Guilherme IV. Muitas das primeiras tentativas de cura pela imposição de mãos pareciam basear-se numa crença nos poderes de Jesus, do rei ou de um determinado curandeiro. Na opinião de outros teóricos médicos contemporâneos, esses efeitos curativos eram mediados por forças vitais e influências especiais existentes na natureza. Vários dos primeiros pesquisadores que se interessaram por estudar os mecanismos de cura teorizaram a respeito da provável natureza magnética das energias nela envolvidas. Um dos primeiros a propor a existência de uma força vital magnética na natureza foi o controvertido médico Theophrastus Bombastus von Ehme, também conhecido como Paracelso, 1493 a 1541. Além de descobrir novas terapias farmacológicas, Paracelso fundou o sistema simpático de medicina, de acordo com o qual as estrelas e outros corpos, especialmente ímãs, influenciavam seres humanos por meio de um fluido ou emanação sutil que impregnava todo o espaço. Sua teoria era uma tentativa de explicar a aparente ligação entre os seres humanos e as estrelas e outros corpos celestes. O sistema simpático de Paracelso poderia ser considerado uma contribuição astrológica pioneira a respeito das influências dos planetas e das estrelas sobre a doença e o comportamento humano. A ligação que se propunha existir entre os seres humanos e os seus era constituída por um fluido sutil difuso, possivelmente uma espécie de éter primitivo encontrado em todo o universo. Paracelso atribuiu propriedades magnéticas a essa substância sutil e acreditou que ela possuía notáveis qualidades curativas. Ele também concluiu que, se essa força fosse dominada ou controlada por alguém, então essa pessoa passaria a ter o poder de interromper ou curar doenças que estivessem se desenvolvendo nos outros. Paracelso afirmou que a força vital, em vez de estar contida dentro de um indivíduo,
Brilhava dentro e em torno dele como uma esfera luminosa que tivesse a capacidade de funcionar à distância. Considerando a justeza de sua descrição das energias que envolvem as pessoas, poderíamos nos perguntar se Paracelso tinha a capacidade de observar de forma clarividente o campo da aura humana. No século seguinte à morte de Paracelso, a tradição magnética foi mantida viva por Robert Fludd, médico e místico. Fludd era considerado um dos mais proeminentes alquimistas teóricos do início do século XVII. Ele enfatizou o papel do Sol na saúde como fonte de luz e vida. O Sol era considerado a fonte dos raios vitais necessários para todas as criaturas vivas da Terra. Fludd achava que essa força supracelestial invisível manifestava-se de alguma maneira em todas as coisas vivas e penetrava no corpo através da respiração. Isso nos lembra o conceito indiano do prana, a energia sutil que existe na luz solar e que é assimilada através do processo da respiração. Muitos esotéricos acreditam que, concentrando mentalmente o fluxo visualizado de prana, os terapeutas conseguem concentrar essa energia etérica em suas mãos e transmiti-la ao paciente. Fludd também acreditava que os seres humanos possuíam as propriedades existentes num ímã. Em 1778, uma curandeiro radical ergueu sua voz para dizer que poderia conseguir notáveis sucessos terapêuticos sem que houvesse necessidade do paciente ter fé nos poderes de cura de Jesus ou dele mesmo. Franz Anton Mesmer afirmava que as curas realizadas por ele resultavam do uso apropriado de uma energia universal que ele chamou de fluidum. Existe uma interessante semelhança entre a terminologia de Mesmer e o fluido etérico mencionado por Ryerson, isto é, a substância de que é composto o corpo etérico. Mesmer afirmava que o fluidum era um fluido físico sutil que preenchia todo o universo e era o meio de ligação entre as pessoas e os outros seres vivos e entre os organismos vivos, a Terra e os corpos celestes. Esta teoria é bastante parecida com o conceito astrológico da medicina simpática proposto por Paracelso. Mesmer sugeriu que todas as coisas que existem na natureza possuíam um determinado poder que se manifestava através de influências especiais exercidas sobre outros corpos. Ele acreditava que todos os corpos físicos, animais, plantas e até mesmo rochas estavam impregnadas desse fluido mágico. Durante suas primeiras pesquisas médicas em Viena, Mesmer descobriu que a colocação de um ímã sobre as áreas do corpo afetadas por uma doença frequentemente resultava em cura. Os experimentos com pacientes que sofriam de problemas nervosos muitas vezes produziam respostas motoras incomuns. Mesmer observou que os tratamentos magnéticos bem-sucedidos frequentemente causavam fortes espasmos musculares. Ele passou a acreditar que os ímãs usados na terapia serviam essencialmente para conduzir um fluido etérico que emanava de seu próprio corpo e ia produzir efeitos curativos sutis nos pacientes. Ele achou que essa força ou fluido vital era de natureza magnética e chamou-a de magnetismo animal para diferenciá-la do magnetismo mineral ou ferromagnetismo. No decorrer de suas pesquisas, Mesmer passou a achar que esse fluido energético estava de alguma maneira associado ao sistema nervoso, principalmente tendo em vista o fato de que seus tratamentos frequentemente provocavam espasmos e tremores musculares involuntários. Ele aventou a hipótese de que os nervos e fluidos corporais transmitiam o fluidum para todas as regiões do corpo, que ele vivificava e revitalizava. O conceito de fluidum de Mesmer lembra a antiga teoria chinesa da energia Qi, a qual flui através dos meridianos, levando a força vital para os nervos e tecidos do corpo. Mesmer percebeu que os efeitos reguladores e vivificantes do fluidum magnético faziam parte dos processos básicos da saúde e da homeostase. Considera-se que uma pessoa sadia esteja em harmonia com essas leis básicas da natureza, o que se manifesta através de um correto intercâmbio de forças magnéticas vitais. Se ocorre uma desarmonia entre o corpo físico e essas forças sutis da natureza, o resultado final é a doença. Posteriormente, Mesmer percebeu que a melhor fonte dessa força universal era o próprio corpo humano. Ele teve o palpite de que os pontos de fluxo energético mais ativos eram a palma das mãos. Colocando as mãos do terapeuta sobre o paciente, era possível fazer a energia fluir para o paciente por uma via direta. Devido à influência exercida por Mesmer durante esse revolucionário período da história da França, a técnica da imposição das mãos, também conhecida como passes magnéticos, veio a tornar-se bastante popular. Nessa época, infelizmente,
Muitos observadores científicos consideravam o mesmerismo simplesmente um ato de hipnose e sugestão. Até hoje muitos cientistas ainda se referem à hipnose como mesmerismo, originando-se daí o termo mesmerizado. Em 1784, o rei da França criou uma comissão de inquérito para investigar a validade dos experimentos terapêuticos de Mesmer. A comissão era constituída por membros da Academia de Ciências, da Academia de Medicina, da Sociedade Real e também pelo cientista e estadista norte-americano Benjamin Franklin. Os experimentos que esses homens planejaram destinavam-se a testar a presença ou não do fluido magnético que Mesmer dizia ser a força curativa que estava por trás de seus êxitos terapêuticos. Infelizmente, nenhum dos testes planejados pela comissão destinava-se a medir os efeitos terapêuticos do fluido. A conclusão dessa prestigiosa comissão foi de que o fluido não existia. Embora não negassem os êxitos terapêuticos de Mesmer com os pacientes, eles foram da opinião de que os efeitos médicos produzidos por Mesmer eram devidos à excitação dos sentidos, imaginação e imitação, de outros pacientes. Curiosamente, uma comitê do Departamento Médico da Academia de Ciências da França examinou novamente a questão do magnetismo animal em 1831 e aceitou o ponto de vista de Mesmer. A despeito dessa validação, porém, o trabalho de Mesmer nunca obteve um reconhecimento universal. Quando recentes pesquisas de laboratório sobre os efeitos fisiológicos da imposição das mãos comprovaram a natureza magnética dessas energias curativas sutis, ficou demonstrado que a interpretação de Mesmer quanto à natureza magnética das energias sutis do corpo humano estava séculos à frente dos seus contemporâneos. Como iremos ver, a mensuração direta dessas energias por meio dos instrumentos convencionais de detecção eletromagnética é tão difícil hoje quanto foi na época de Mesmer. Mesmer também descobriu que a água poderia ser carregada com essa força magnética sutil e que a energia armazenada em garrafas de água submetidas à ação do curandeiro poderia ser transmitida aos pacientes por meio de hastes metálicas que os doentes segurariam em suas mãos. O dispositivo de armazenamento usado para transferir a energia curativa da água carregada para os pacientes foi chamado de baquete. Embora hoje muitos achem que Mesmer tenha sido um grande hipnotizador, existem umas poucas pessoas que realmente compreendem o pioneirismo de suas pesquisas sobre as energias curativas magnéticas sutis. Pesquisas modernas a respeito da cura psíquica, os cientistas estudam os efeitos biológicos das energias curativas. Ao longo das últimas décadas, as investigações científicas acerca dos efeitos da cura por imposição das mãos derramaram uma nova luz sobre as descobertas do Mesmer. Além de confirmarem realmente a ocorrência de um intercâmbio de energia entre o terapeuta e o paciente, conforme Mesmer e outros haviam sugerido, os pesquisadores também demonstraram a existência de uma interessante semelhança entre os efeitos biológicos produzidos pelos terapeutas e aqueles resultantes da exposição a campos magnéticos de alta intensidade. Os campos magnéticos dos terapeutas, apesar de sua natureza magnética, também apresentaram outras singulares propriedades que apenas recentemente começaram a ser reveladas pela investigação científica. Um dos estudos mais amplos a respeito das propriedades energéticas da cura por imposição das mãos foi realizado durante a década de 1960 pelo Dr. Bernard Grade, da Universidade McGill, de Montreal. O Dr. Grade reconheceu os poderes terapêuticos potenciais dos assim chamados curandeiros espirituais e psíquicos. Ele sabia que muitos médicos que tentaram explicar os genuínos efeitos terapêuticos produzidos por esses curandeiros frequentemente os atribuíam ao poder da fé, um fenômeno às vezes chamado de efeito placebo. Grade suspeitou que, além do efeito placebo decorrente da fé do paciente, havia também outros fatores psicoenergéticos que eram mais difíceis de isolar e estudar. Grade procurou delinear um experimento que pudesse fazer uma discriminação entre os efeitos psicológicos da crença do paciente e os verdadeiros efeitos energéticos das mãos do curandeiro sobre a fisiologia celular. Ele queria usar o método científico para descobrir se nisso havia realmente outras forças sutis que não a confiança do paciente num determinado terapeuta. A fim de isolar os efeitos da fé em seus experimentos, Grade resolveu trabalhar com modelos não humanos de doença e passou a utilizar animais e plantas em seus estudos. Grade preferiu fazer seus experimentos com ratos. Sob o aspecto financeiro,
Os ratos ocupavam pouco espaço no laboratório e podiam ser abrigados e alimentados com facilidade. O Dr. Grady escolheu a formação do bócio como doença a ser usada no estudo dos efeitos das energias curativas. Ele foi influenciado pelo fato de um dos curandeiros que participava do estudo ser especialmente bem-sucedido no tratamento desse distúrbio. Esta é uma questão importante quando se está empenhado no estudo das energias curativas, pois observou-se que determinados curandeiros parecem ter um melhor desempenho quando tratam de determinadas doenças. Grady decidiu trabalhar com um curandeiro chamado Oscar Estebani, uma coronel húngaro com a reputação de ter poderes de cura em seu toque. Em seus experimentos, Grady referia-se a Estebani como Mr. E. Para produzir a doença nos ratos, Grady submeteu-os a dietas especiais que favoreciam o surgimento do bócio. Essas dietas consistiam em alimentos deficientes em iodo, um elemento necessário para o funcionamento adequado da tireoide. A água oferecida aos ratos continha tioracil, um conhecido agente bloqueador do hormônio da tireoide. A combinação de deficiência de iodo com tioracil foi mais do que suficiente para induzir o bócio nos ratos que tomavam parte no experimento. Esses ratos eram depois separados em 2 grupos, à medida que eram ou não submetidos aos cuidados do curandeiro. O primeiro conjunto de ratos, constituído pelos animais que não haviam sido expostos ao toque das mãos, servia como grupo de controle. Foram criados alguns outros subgrupos para controlar a possível influência de fatores como os efeitos térmicos produzidos pelas mãos do curandeiro e os efeitos comportamentais resultantes do manuseio dos ratos por seres humanos. O primeiro subgrupo de controle não recebia nenhum tratamento. Os ratos do segundo subgrupo de controle foram colocados em gaiolas envolvidas por fitas eletrotérmicas que simulavam o calor produzido por mãos humanas. Os ratos do terceiro subgrupo de controle eram manuseados por pessoas que não tinham poderes de cura e que, enquanto seguravam os animais, tentavam efetuar a cura por imposição de mãos. Além disso, inicialmente, todos os ratos foram manuseados pelo pessoal do laboratório para que se acostumassem a serem pegos na mão e para separar os ratos calmos dos mais nervosos. Os ratos ansiosos não eram apropriados para os experimentos de cura e foram excluídos depois desse procedimento. Os ratos pertencentes ao grupo que seria submetido ao tratamento foram colocados dentro de um recipiente especial onde o curandeiro poderia tratar vários deles simultaneamente. Os animais eram colocados em pequenos compartimentos individuais de uma bandeja especial, semelhante a uma forma para cubos de gelo feita de tela reticular de ferro galvanizado. O recipiente era grande o bastante para que 9 ratos pudessem ser pegos na mão pelo curandeiro simultaneamente. Enquanto estavam dentro de seus pequenos compartimentos de arame, conforme descrevemos, os ratos eram pegos na mão pelo curandeiro durante 15 minutos de cada vez e, em seguida, voltavam para suas gaiolas. O experimento foi realizado em 40 dias. No final desse período, todos os ratos foram examinados para que se determinasse quantos animais em cada grupo apresentavam bócio significativo. Embora todos os animais apresentassem um aumento no tamanho da tireoide ao término do período de teste de 40 dias, verificou-se que os ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro apresentavam uma proporção significativamente mais baixa de casos de bócio. Grady executou uma interessante variação desse experimento ao verificar a possibilidade de eliminar inteiramente o contato com as mãos do curandeiro. Em vez de atuar diretamente sobre os ratos, o curandeiro efetuava a cura fazendo imposição de mãos sobre pedaços de algodão e de lã, na esperança de carregá-los com energia curativa. Os pedaços de algodão e lã carregados eram postos no fundo das gaiolas dos ratos submetidos a dietas bociogênicas. O material carregado permanecia em contato com o rato durante 1 hora, pela manhã, e 1 hora, à tarde. Nas gaiolas dos ratos do grupo de controle, submetidos à mesma dieta, foram colocados pedaços semelhantes de algodão e lã, porém não tratados. No final dos períodos de tratamento, observou-se que ratos de ambos os grupos estavam apoiados sobre pilhas de pedaços de lã e algodão. Grady fez uma análise estatística comparando o tamanho da tireoide entre os ratos dos 2 grupos. Ele verificou que os ratos expostos aos pedaços de lã e algodão carregados com as energias curativas apresentavam uma proporção mais baixa de formação de bócio mesmo quando as mãos do curandeiro não haviam tido contato direto com os animais.
Os dois experimentos de Grade sugerem que um curandeiro pode produzir efeitos energéticos mensuráveis que contribuem para retardar a formação do bócio. Essa incontestável descoberta estava bem de acordo com a reputação que o Sr. Stebanu tinha de ser uma pessoa dotada da capacidade de minorar os problemas de hipertrofia da tireoide em seres humanos. Uma conclusão mais fascinante, obtida a partir desses experimentos, foi a de que as energias de um curandeiro poderiam ser absorvidas por um veículo orgânico comum de armazenamento, tal como o algodão, e transmitido para os pacientes, no caso, para os ratos com bócio. Estas descobertas irão adquirir outra importância quando estivermos discutindo o uso do toque terapêutico pelas pessoas que se dedicam à enfermagem. Grade estava fascinado pelo seu sucesso em demonstrar a capacidade de curandeiro impedir o desenvolvimento do bócio. Seu estudo demonstrara que a cura psíquica poderia contrapor-se aos efeitos bociogênicos da deficiência de iodo e do tioracil. A energia curativa na verdade não fizera desaparecer um estado de doença já existente. Ela apenas impedira o surgimento do esperado distúrbio na tireoide. A fim de observar os efeitos das energias curativas sobre um processo natural de recuperação de uma doença, Grade selecionou um animal que estava convalescendo de uma cirurgia. O processo fisiológico que Grade desejava estudar era o fenômeno da cura de ferimentos. Ele queria saber se as energias curativas podiam apressar o fechamento de feridas especiais produzidas por cirurgia. No experimento, depois que os ratos haviam sido anestesiados e suas costas raspadas, um pedaço de pele do tamanho de uma moeda era removida cirurgicamente de cada animal. Para acompanhar a gradual diminuição do tamanho da ferida ao longo do tempo, seus contornos foram marcados num pedaço de plástico transparente com um lápis especial usado em maquilagem para teatro. Em seguida os contornos foram copiados em pedaços de papel e estes pesados numa balança extremamente sensível. O peso do pedaço de papel recortado era diretamente proporcional à área do ferimento existente nas costas de cada rato. Este método original permitiu que Grade fizesse mensurações diárias do tamanho dos ferimentos durante o processo de cicatrização. 48 ratos foram submetidos à cirurgia que produzia os ferimentos e, em seguida, separados em 3 grupos de 16 ratos cada. O primeiro grupo era de controle e não recebeu nenhum tratamento especial. O segundo grupo foi seguro entre as mãos do curandeiro em uma gaiola especial de arame, semelhante à bandeja usada nos experimentos com o bócio. Esse recipiente metálico impedia o contato físico direto entre o curandeiro e os ratos durante os períodos de cura psíquica. O terceiro grupo de ratos foi manuseado de forma semelhante ao segundo, a não ser pelo fato de que a gaiola foi exposta a um calor semelhante à temperatura das mãos humanas. Ao término do experimento, os 3 grupos de ratos foram examinados para se verificar a possível existência de diferenças estatisticamente significativas entre os tamanhos finais das feridas em processo de cicatrização. Os registros finais mostraram que os ferimentos dos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro eram muito pequenos ou tinham sarado completamente. Os ferimentos dos ratos pertencentes aos outros grupos estavam em diferentes estágios de cicatrização. Embora uma rápida inspeção visual dos 2 grupos revelasse a existência de diferenças marcantes no tamanho de suas feridas, foram feitas análises estatísticas que confirmaram o que parecia ser óbvio. Nos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro, o processo de cicatrização das feridas era significativamente mais rápido. Os estudos de Grade a respeito dos efeitos da cura psíquica sobre o processo de cicatrização de ferimentos em ratos foram replicados pelo Dr. Remy Cadoret e por G.I. Paul, na Universidade de Manitoba. Além de usar grupos contendo o maior número de ratos, 300 em vez de 48, foi acrescentado um outro grupo de controle no qual os ratos eram tratados por indivíduos que não se diziam possuidores de faculdades psíquicas. Os resultados obtidos por Cadoret e Paul foram semelhantes aos de Grade, no sentido de que os ratos tratados por pessoas dotadas de poderes curativos apresentaram uma velocidade de cicatrização significativamente maior. Os primeiros estudos de Grade com os ratos sugeriram que os curandeiros possuíam efetivamente uma espécie de força bioenergética que atuava sobre a expressão celular dos estados de doença. Essa influência ultrapassava tudo o que poderia ser atribuído aos efeitos da sugestão e da fé. Ainda que o efeito placebo às vezes possa manifestar-se em seres humanos,
Teria sido difícil sugerir que os ratos do grupo tratado pelos curandeiros melhoraram porque acreditavam nos efeitos do tratamento. Embora os estudos com ratos tenham sido proveitosos, era preciso esperar longos períodos de tempo para que se pudesse observar alterações fisiológicas significativas nos animais. Como o tempo necessário para se observar os efeitos nos ratos era geralmente de 3 a 5 semanas, Grady procurou um outro modelo biológico que pudesse produzir resultados mais rápidos. Com base nesse critério do tempo, Grady acabou usando um modelo vegetal para estudar os efeitos energéticos dos curandeiros. Ele resolveu usar sementes de cevada em seus experimentos. Para fazer as sementes ficarem doentes, elas foram tratadas com uma solução contendo 1% de cloreto de sódio. O sal de cozinha é um conhecido agente inibidor do crescimento vegetal. Esse tratamento salino foi seguido por alguns dias de secagem, após o que as sementes foram regadas com água de torneira a intervalos apropriados. Grady separou as plantinhas novas em 2 grupos. As sementes que deram origem às plantas do primeiro grupo foram embebidas em solução salina não tratada e, em seguida, secas e regadas com água de torneira, conforme o procedimento já descrito. As sementes do segundo grupo foram tratadas de forma diferente no sentido de que a solução salina utilizada havia estado entre as mãos de um curandeiro psíquico durante um período de 15 minutos. Uma vez mais, esse papel coube ao Sr. Stebani. Nos primeiros estudos, os curandeiros seguraram frascos de solução salina abertos. Alguns críticos argumentaram que a solução salina poderia ter sido exposta a algum agente físico proveniente do corpo do curandeiro, tal como o suor ou o dióxido de carbono eliminado pelo organismo. Para tornar ainda mais rígidos os controles, Grady modificou o procedimento e fez com que a solução salina a ser tratada pelo curandeiro fosse condicionada num frasco fechado com um tampão de vidro. Foram também tomadas precauções para impedir que os experimentadores soubessem quais eram as soluções salinas tratadas e não tratadas. Os técnicos embeberam as sementes em soluções salinas numeradas arbitrariamente como 1 ou 2, de modo que apenas Grady sabia qual era o grupo de sementes que havia recebido a solução tratada pelo curandeiro. Após terem sido embebidas em soluções salinas tratadas e não tratadas, as sementes foram colocadas em potes de terra numerados e deixadas durante 40 horas numa câmara de incubação especialmente aquecida a uma temperatura de 3.840 graus centígrados. Depois desse período de incubação, os potes foram removidos e dispostos em fileiras ao acaso num lugar apropriado, onde eram regados com quantidades iguais de água de torneira até o fim do período de observação experimental. Ao cabo de 12 ou 15 dias, o experimento estava terminado e as sementes tratadas e as não tratadas foram comparadas quanto à porcentagem de germinação, a altura da planta e, posteriormente, conteúdo de clorofila. Depois das análises estatísticas, ficou demonstrado que as sementes expostas à substância salina tratada pelo curandeiro apresentavam uma maior porcentagem de germinação e haviam dado origem a plantas mais altas que as do grupo não tratado. As plantas tratadas pelo curandeiro também apresentaram um maior conteúdo de clorofila que as plantas não tratadas. Esses resultados foram replicados no laboratório de Grady, com o mesmo curandeiro, e em outros laboratórios, utilizando diferentes pessoas dotadas do poder de curar. Parecia óbvio para Grady que algum tipo de energia curativa havia sido transmitida das mãos do curandeiro para a solução salina, conforme foi demonstrado pelo efeito sobre o crescimento das plantas da solução salina tratada. O fato de que a água podia ser carregada com energia curativa e transmitida aos organismos vivos é bastante significativo, tendo em mente a afirmação de Mesmer de que o seu baquete poderia ser usado para tratar pacientes expondo-os às energias armazenadas na água tratada por uma pessoa dotada de poderes de cura. Grady levou a cabo outro interessante experimento relacionado com o tema da água carregada com energia psíquica. Ele fez com que uma pessoa com mão boa para plantas e um paciente psicoticamente deprimido segurassem e carregassem água de uma maneira semelhante àquela utilizada pelos curandeiros. A água proveniente de garrafas fechadas e tratadas pelos indivíduos com boa mão provocaram um aumento na taxa de crescimento das plantas, ao passo que a água tratada pelo paciente fortemente deprimido produziu uma diminuição na velocidade de crescimento das plantas, em relação aos grupos de controle.
Gray havia demonstrado claramente que algum tipo de influência energética curativa podia ser transmitido para a água através do vidro. A energia curativa que estava armazenada na água passava para as sementes de uma forma semelhante ao que acontecia nos seus primeiros experimentos, nos quais ficou demonstrado que pedaços de algodão carregados pelo curandeiro poderiam transmitir uma influência curativa para os ratos com bócio. Essa energia, qualquer que fosse a sua natureza, parecia ter polaridade tanto positiva como negativa em seus efeitos fisiológicos. Os curandeiros e pessoas com boa mão para o cultivo de plantas pareciam possuir uma energia do tipo positivo, ao passo que pessoas gravemente deprimidas davam a impressão de emitirem uma espécie de energia que inibia o crescimento das plantas. Semelhanças energéticas entre os curandeiros e os campos magnéticos. A ciência examina mais atentamente o magnetismo animal. O fato de que a água comum pudesse absorver energia curativa fez com que Gray se perguntasse se ela havia sido de alguma forma alterada em virtude de sua exposição ao campo de energia do curandeiro. Posteriormente, Gray fez análises científicas quantitativas da água para verificar se os curandeiros haviam provocado alguma modificação mensurável em suas propriedades físicas. Utilizando uma técnica baseada na espectroscopia de absorção do infravermelho, Gray descobriu que o ângulo de ligação da molécula de água havia sofrido uma alteração sutil porém detectável. Como as alterações produzidas pelo curandeiro nos ângulos normais de ligação haviam provocado uma ligeira modificação no modo como as moléculas de água se ligavam umas às outras na solução, verificou-se que as pontes de hidrogênio, ainda que indiretamente, também haviam sido afetadas. As pontes de hidrogênio constituem um extraordinário fenômeno associado à água, H2O. As pontes de hidrogênio se formam quando o átomo de oxigênio ligeiramente negativo de uma molécula de água é atraído para o átomo de hidrogênio ligeiramente positivo de outra molécula de água. Essa fraca atração entre as moléculas de água é responsável pelo modo como a água sobe pelos sistemas radiculares das plantas, através da ação capilar. A tensão superficial criada pelas pontes de hidrogênio na superfície da água permite que insetos da família dos gerrídeos possam literalmente caminhar sobre a água. A tensão superficial da água é diretamente afetada por ligeiras modificações nas pontes de hidrogênio, como é o caso daquelas induzidas pela exposição aos campos de energia das pessoas dotadas do poder de curar. Gray descobriu que os curandeiros, graças à sua capacidade de enfraquecer as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, podiam produzir uma redução ligeira, porém mensurável, da tensão da superfície. O Dr. Robert Miller, de Atlanta, Geórgia, é um químico que estudou os efeitos biológicos dos curandeiros. Miller conseguiu confirmar experimentalmente a descoberta do Dr. Gray a respeito da capacidade de o curandeiro quebrar as pontes de hidrogênio da água. Miller também descobriu uma importante semelhança entre os efeitos energéticos dos campos magnéticos e os efeitos de campo observados junto às pessoas dotadas de poderes psíquicos. Utilizando um tensiômetro do tipo do NOI, o Dr. Miller tentou medir a tensão superficial da água que havia sido exposta às energias dos curandeiros ou a campos magnéticos. O tratamento da água por diversos curandeiros produzia reduções significativas na tensão superficial. Miller descobriu que a água que havia sido exposta aos campos magnéticos também apresentava significativas reduções na tensão superficial, semelhantes àquelas que foram observadas na água tratada com as energias psíquicas dos curandeiros. Ele estudou a relativa estabilidade da água energizada para ver quanto tempo a tensão superficial permaneceria prejudicada depois do tratamento. Os experimentos projetados para testar a estabilidade da água energizada demonstraram que a água tratada com um imã ou com as energias psíquicas de um curandeiro liberariam gradualmente o excesso de energia para o meio ao longo de um período de 24 horas, após o que a tensão superficial já teria voltado aos níveis normais. Essa liberação gradual de energia podia ser apressada, transformando-se numa rápida descarga, se alguém encostasse uma haste metálica na água magneticamente carregada. Miller também descobriu que, quando a água tratada com ímãs ou com as energias psíquicas dos curandeiros era colocada num recipiente de aço inoxidável, ocorria em questão de minutos uma súbita dissipação da energia armazenada, que passava para o ambiente, e um rápido retorno aos níveis normais de tensão superficial.
O metal parecia atuar como uma espécie de sumidouro energético que proporcionava uma via de saída para a energia magnética curativa. As pesquisas do Dr. Miller e do Dr. Grady sugerem que a água podia ser carregada com energias magnéticas e curativas e que os metais e substâncias orgânicas proporcionavam vias de saída intermediárias para essa extraordinária energia, tornando possível direcioná-la para onde fosse necessária. Miller descobriu que a colocação de hastes metálicas em contato com a água energizada proporcionaria um caminho para que a energia curativa fluísse numa direção específica. Essa descoberta ajuda a confirmar a lógica que está por trás do baquete usado por Mesmer para tratar seus pacientes há quase 200 anos. O baquete era constituído por diversas garrafas de água magneticamente tratada que estavam em contato com os pacientes por meio de hastes metálicas. As pessoas da primeira fileira circular em torno do baquete frequentemente estavam ligadas a uma segunda fileira de pacientes por meio de cordas de pano atadas à cintura. A observação, feita por Grady, de que o algodão e a lã poderiam atuar como capacitores orgânicos naturais, armazenando e, posteriormente, transmitindo energia curativa aos ratos, reforça ainda mais a lógica da ideia de Mesmer a respeito da possibilidade de juntar os pacientes num único circuito de cura através de cordas de pano. Em estudos posteriores, o Dr. Miller descobriu diversas outras interessantes semelhanças entre a água tratada por ímã e a água tratada pelas energias psíquicas de um curandeiro. Ele projetou um notável experimento no qual utilizava o processo natural da cristalização para indicar a ocorrência de alterações energéticas sutis na água. Miller sabia que a adição de sulfato de cobre à água para produzir uma solução supersaturada acabaria possibilitando o crescimento natural de cristais, caso a solução fosse mantida livre de agitação. Com a água não tratada, o sulfato de cobre geralmente formava cristais monoclínicos verdes jade. Todavia, se a solução de sulfato de cobre fosse pré-tratada mediante exposição às mãos de um curandeiro, os cristais que se formavam eram sempre de cor azul turquesa e apresentavam uma granulação mais grosseira. Miller duplicou o experimento com sais de cobre, porém dessa vez substituiu por um campo magnético o campo produzido pelas mãos de um curandeiro. Miller colocou uma solução supersaturada de sulfato de cobre durante 15 minutos num campo magnético de 4.500 Gauss. Quando os cristais finalmente se formaram, Miller verificou que, em vez da variedade normal verde jade, eles eram do tipo azul turquesa observado nas soluções tratadas por um curandeiro. Uma vez mais, vemos aqui uma semelhança qualitativa entre os efeitos das mãos dos curandeiros e dos campos magnéticos. Miller realizou um outro experimento para detectar outras similaridades fisiológicas entre os efeitos da água tratada com ímãs e os da água tratada pelas mãos de um curandeiro. Assim como nos estudos pioneiros de Grady, Miller decidiu examinar a taxa de germinação de sementes depois da exposição à água tratada por um curandeiro. Miller comparou os efeitos da água normal de torneira, da água tratada por ímãs e da água tratada por um curandeiro sobre o crescimento vegetal. Ele selecionou 75 sementes de centeio e dividiu-as em 3 grupos com 25 sementes cada. Num dos grupos, as sementes foram regadas com água de torneira comum. O segundo grupo de sementes foi regado com água de torneira que havia sido exposta a um campo magnético. O terceiro grupo de sementes foi regado com água de torneira tratada por um curandeiro. Ao término de um período de espera de 4 dias, ele examinou as sementes de cada grupo para ver quantas haviam germinado. O Dr. Miller verificou que as sementes regadas com água comum de torneira apresentavam uma taxa de germinação de 8%, ao passo que aquelas regadas com água tratada por um curandeiro exibiam uma taxa de germinação de 36%, um aumento de 4 vezes no número de novos brotos. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que as sementes regadas com água tratada com ímãs teve um aumento de mais de 8 vezes no número de sementes germinadas, uma taxa de 68%. Além de serem determinadas as taxas de germinação, as plantas foram examinadas para se verificar a ocorrência de possíveis diferenças nas taxas de crescimento, as quais foram determinadas a partir da altura final das plantas 8 dias depois da germinação. Embora as plantas regadas com água tratada pelo curandeiro fossem apenas ligeiramente mais altas do que as do grupo de controle,
que receberam água de torneiras. Sementes regadas com água tratada com ímãs produziram plantas que eram aproximadamente 28,6% mais altas ao cabo do mesmo período de tempo. O que o Dr. Grady e o Dr. Miller haviam descoberto em seus respectivos laboratórios foi a extraordinária similaridade qualitativa entre as energias dos curandeiros e dos ímãs, coisa que Franz Anton Mesmer já observara quase 200 anos antes. Os resultados das pesquisas do Dr. Miller e do Dr. Grady proporcionaram novas evidências experimentais em favor da natureza magnética das energias dos curandeiros, conforme Mesmer especulara anteriormente. Eles também descobriram indicações a respeito dos possíveis mecanismos que estão por trás do baquete de Mesmer, o qual podia curar diversos pacientes ao mesmo tempo distribuindo as energias sutis entre muitas pessoas através do uso de um circuito de cura especial. Tal como Grady, Mesmer havia descoberto que garrafas de água poderiam ser carregadas com as energias dos curandeiros, como se fossem uma espécie de bateria. Esse fenômeno assemelhava-se à utilização de uma garrafa de Leyden para armazenar eletricidade nos primórdios da experimentação científica. Devido a essa tendência de as energias sutis fluírem dos locais de alto potencial para os de baixo potencial, de forma semelhante ao que acontece com eletricidade, alguns curandeiros, como Ambrose Hall, denominaram-na paraeletricidade. Quando o trabalho de Grady foi publicado, muitos cientistas especularam a respeito dos possíveis mecanismos através dos quais os curandeiros poderiam acelerar o crescimento das plantas e o processo de cicatrização de feridas. Uma teoria aparentemente plausível era a de que os curandeiros conseguiam apressar os processos normais de crescimento e cicatrização nos organismos vivos, acelerando a atividade das enzimas celulares que executam normalmente essas funções. Na mesma época em que o trabalho de Grady veio a público, foram divulgados diversos estudos demonstrando que os campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de acelerar a atividade das enzimas. Entre os pesquisadores que trabalhavam nessa área estava a doutora Justa Smith, uma freira e bioquímica que trabalhava no Instituto de Dimensões Humanas, do Rosario College, em Nova York. A doutora Smith havia confirmado descobertas publicadas por outros pesquisadores indicando que campos magnéticos de alta intensidade tinham a capacidade de acelerar as taxas de reação de várias enzimas, efeito que dependia do tempo durante o qual essas enzimas eram submetidas ao tratamento magnético. O trabalho da doutora Smith a respeito das relações entre campos magnéticos e enzimas foi o tema de uma tese de doutorado que ela concluíra recentemente. Pouco depois de ter completado seu trabalho, ela tomou conhecimento dos estudos de Grady acerca dos possíveis efeitos biológicos das energias curativas psíquicas. A Dr. Smith supôs que a possibilidade de as energias dos curandeiros acelerarem a atividade enzimática seria a explicação mais plausível para o maior crescimento das plantas e a cicatrização mais rápida dos ferimentos produzidos nos ratos. Como as enzimas são os burros de carga celulares que executam todas as funções metabólicas do corpo físico, é natural presumir que a aceleração de suas atividades poderia estimular a cicatrização de ferimentos e fazer com que as plantas crescessem mais rapidamente. Como o laboratório da doutora Smith já estava aparelhado para medir a cinética das enzimas, sua hipótese poderia ser facilmente testada. As observações anteriores da doutora Smith sobre os efeitos biológicos dos campos magnéticos de alta intensidade também estavam de acordo com os dados recém-descobertos por Miller, os quais revelaram a existência de surpreendentes semelhanças entre os campos magnéticos e os campos produzidos pelos curandeiros. A Smith montou um experimento para comparar os efeitos das mãos dos curandeiros com os campos magnéticos quanto à capacidade de aumentarem as taxas de reação das enzimas. Ela contou com a ajuda do Sr. Stebani, um dos curandeiros que participaram das pesquisas de Grady a respeito da cura por imposição das mãos. A doutora Smith fez com que o Sr. Stebani segurasse um tubo de ensaio contendo uma solução da enzima digestiva tripsina, ao mesmo tempo que se concentrava em fazer uma cura por imposição das mãos. A tripsina usada nesse experimento fora comprada de uma firma especializada em produtos bioquímicos e era do tipo puro e cristalino, com atividade padronizada. Enquanto o curandeiro continuava a concentrar-se em sua tarefa, a doutora Smith fazia coletas periódicas de pequenas amostras da enzima que estava sendo tratada pelas energias curativas. Cada amostra era então testada num espectrofotômetro,
o qual registrava o nível de atividade da enzima com base em sua capacidade de catalisar uma reação química. Dr. Smith descobriu que o Sr. Stebany tinha a capacidade de aumentar a velocidade de reação enzimática e que, quanto mais tempo ele segurasse o tubo de ensaio contendo as enzimas, maior seria a velocidade de reação enzimática. Campos magnéticos de alta densidade haviam produzido efeitos semelhantes sobre as enzimas, conforme ficara claro num estudo anterior realizado pela Smith. A semelhança entre as propriedades das energias dos curandeiros e do